E não... Ah, chamei. Enviado. Enviado. Quê? E enviado. Você não chamou, não? Não, já chamei. Equinócio aqui. Então, Tem que esperar. bota concluir, Maria Lúcia. Você não botou concluir lá embaixo. Entrou. Boa tarde. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo Doutora bem, Maria, professor? consegue me ouvir bem? Estou lhe ouvindo muito bem. É uma honra, é uma honra muito grande fazer essa entrevista ao estimado, né, professor, doutor André Fontes, né, e que posso dizer, né, meu amigo também. Né? Com certeza. Então, o tema é um tema palpitante, né? Mas antes eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e agradecer a nossa querida presidente Rita Cortez, que tem movimentado o Instituto com todos esses contratempos, né? E a doutora Leila, que tem sido extraordinária também, o doutor Adilson, né? Todos do IAB. O Daniel é fantástico, né? Que tem movimentado o IAB não está parado, não só na sua luta, né, pelas questões democráticas, nas suas sessões, nos seus pareceres, em todas as suas manifestações. E continuando, né, com essa parte que eu acho que é muito importante, né, essa parte acadêmica, né, porque nós precisamos estudar sempre. Eu sinto falta de estudar. Nas férias, eu estudo também. Estou sempre estudando. E eu sei que o professor também não para de estudar, né? Nós Sim. estamos sempre estudando, né? Uma forma de viver e de procurar também, né, transmitir alguma coisa aos nossos alunos, aos nossos colegas, trocando experiências, né? E isso é fantástico. E, então, eu quero cumprimentar a todos, né, na pessoa aí da presidente doutora Rita Cortez. Bom, Então, eu eu, posso começar... Sim, pois não? eu também me sinto muito honrado de ter sido entrevistado, ou de estar sendo entrevistado pela doutora Maria Lúcia Girão, que no seu currículo invejável, mas eu destacaria um dos itens, com todo respeito, que eu tenho certeza que ela vai concordar, que é o item referente ao professor nosso comum, professor Aquiles Cortes Guimarães, que foi professor nosso de filosofia, e onde nós pudemos, no curso dele, onde nós pudemos fazer o nosso, cursar o doutorado, estudar filosofia, apresentar uma tese e recebemos a titulação correspondente. Foi ali que nós nos conhecemos e acho que hoje isso é um produto ou subproduto, talvez muito refinado, daqueles tempos maravilhosos com a presidência, a companhia
o magistério do professor Aquiles Cortes Guimarães. E também queria agradecer a nossa presidente Rita, com a sua capacidade infinita de trabalho e que tem dado à nossa comissão um apoio fora do comum. É a única comissão que não faz parecer, mas está em pleno movimento. E eu tenho recebido pedidos de adesão, eu até consultar os colegas se há alguma objeção, estão pedindo estão a pedir para integrar a nossa comissão, a Comissão de Filosofia do Direito do Instituto dos Advogados Brasileiros. A mais charmosa. É verdade, é verdade. Então, vamos começar, porque o tempo não urge, né? Então, vamos começar. Eu gostaria, né? Filosofia é questionamento, né? São reflexões. E isso, no mundo de hoje, é de grande importância. E eu vou fazer aqui alguns questionamentos ao professor André Fontes. Em primeiro lugar, né, a filosofia, né, que é o amor pela sabedoria, né, que é, como dizia o professor, nosso querido, inesquecível professor Aquiles Cortes Guimarães, é tentar compreender a questão do sentido do mundo circundante, né? Que é tudo o que nos rodeia. Então, a definição dele, quer dizer, a compreensão, né? Falava o professor Aquiles tantas vezes, compreender a questão do sentido, do mundo circundante, que é tudo que nos rodeia e que somos obrigados a conviver, né? Então, essa filosofia, professor André Fontes, eu gostaria que nos respondesse, né, se a filosofia poderia colaborar, né, para que nós possamos enfrentar a vida em tempos de pandemia e de quarentena. Eu queria, antes de responder, chamar a atenção de um aspecto da pergunta. O rei de Samos, que é uma ilha que fica na Ásia, perguntou a Pitágoras se ele era sábio. Ele disse, não, eu não sou sábio. Eu gosto de saber, eu sou um amante da sabedoria, mas eu não sou sábio. E essa é a diferença do filósofo para o sofista. O sofista é um sábio autodeclarado. O sofista diz, eu sou sábio. E hoje a palavra sofista, que quer dizer o sábio por excelência, na verdade se tornou uma outra coisa. Alguém que usa a retórica, a capacidade de convencimento, nem sempre de maneira sincera ou fundada. Mas o filósofo ele parte da premissa de que ele é um mero estudioso, um curioso, um amante da filosofia, e ele parte da premissa que ele não sabe, é o contrário do outro, e que, na verdade, funda essa maneira de pensar. Também queria chamar a atenção de que a filosofia não é uma ciência. O ser humano ele separa as coisas do mundo para compreender e entender melhor. Ele classifica as coisas. Então, ele classifica o que é real, o que é imaginário, o que é água, o que é sólido, o que é líquido, e com isso ele opera com essas considerações. E aí ele há uma ciência para estudar o que é sólido, há uma ciência para estudar o que é líquido, uma ciência para estudar o que é humano, o que é animal, mas não é humano. E essas coisas fazem parte das ciências em geral. Então, a classificação é necessária para que nós possamos conhecer. Embora o conhecimento mesmo, depois de capturado, ele acabe, diria assim, por abandonar as classificações para criar outras classificações úteis às situações concretas. Pois bem, a filosofia ela não parte dessas premissas. Ela parte da premissa de que tudo isso já foi resolvido e ela vai para uma outra área. Ela pensa assim, em função de tudo isso,
O que eu extraio disso? Então, algumas coisas na filosofia começam a ser referências. Por exemplo, o pensamento, a realidade que nos rodeia, que nos circunvizinha, se é o que nós vemos, o que nós sentimos. São coisas muito simples, mas que só podem ser pensadas depois de uma série mais refletida de problemas e que acabam voltando para nós no bom sentido. Eu vejo que no direito penal nós tivemos uma mudança radical da passada do século XIX para o século XX, quando se construiu as bases do que seria o finalismo. Isso é fruto do pensamento de Aristóteles, que disse, olha, tudo é dirigido a um fim. Aí Veltzer lembrou de Aristóteles, não, eu vou tirar lá do direito penal o dolo da construção de uma ideia de culpabilidade para ser elemento do tipo. Isso foi uma decisão refletida por um alemão que tirou por causa da filosofia. Ele não surgiu, isso não brotou do próprio direito. E só foi capaz de pensar isso porque ele saiu desse contexto científico, fechado, classificado, e se posicionou de outra maneira. Então, eu estou dizendo isso não é para dar utilidade à filosofia. Ela não tem uma utilidade prática imediata. Perguntaram uma vez a Wittgenstein para que servia a filosofia. Ele disse, para uma mosca sair de uma garrafa, talvez, ou entrar numa garrafa. Ele disse que eu não sei também para que serve. Mas se nós pensarmos que toda a humanidade se prende a padrões, a grandes padrões, nós vamos ver que ela está presente em todas as ocasiões. No direito, eu falei do direito penal, mas eu posso dar um exemplo do direito civil. No direito civil, também quando surgiu no final do século XIX, final da segunda metade do século XIX, a discussão sobre o que nós queríamos, sobre nossa liberdade, brotou, por uma questão filosófica também, aristotélica, a ideia de negócio jurídico. A ideia de as feições contratuais são fruto desses parâmetros filosóficos que são rígidos. O que é mais curioso de tudo é que nós brasileiros gostamos de comprar um livro alemão de direito penal, por exemplo, um livro espanhol de direito penal, um livro italiano, e achamos que o direito penal é aquilo que é trazido para nós pelos livros. Mas alguém se perguntou por que o alemão escreveu daquela maneira? Por que o alemão resolveu fazer a construção de uma forma assim, ou assado, na arquitetura? Por que ao fazer um avião, ele seguiu certos padrões? Essas bases são bases rígidas, que são, diria assim, impostas ao aluno lá na Europa desde cedo. Eles aprendem certas formas de pensar que dão norte ao pensamento científico que eles utilizam diariamente. A própria ideia que o professor Aquiles nos apresentou é fruto desse pensamento. No século XVIII para o século XIX, havia uma luta enorme para discussões simples sobre se as coisas saíam ou surgiriam do nada por decisões, por impressões, até que alguém disse, olha, na passada do século XVIII para XIX, não. A ciência é fruto da experiência ou da observação. E aí nós tivemos um movimento filosófico que determinou que a ciência não poderia tomar em consideração nada que não tivesse algum tipo de experiência ou experimento e observado que permitisse que aquilo gerasse algum efeito prático. E aí, com essas mudanças de pensamento, é que a ciência sofreu o impacto. A ciência sofreu os efeitos. Isso chega até nossas casas hoje, pela ciência, mas por pensamentos que são, diria assim, mais elevados e que, lamento dizer, ainda é um pensamento filosófico puro. Não é sem razão que os europeus ou os norte-americanos continuam a determinar rumos da ciência. Até, vejam, a moda que tanto os homens ou as mulheres usam segue padrões filosóficos.
Só que eles não chegam diretamente, eles chegam por força da ciência, que sofre o impacto por força, por sua vez, de alguns personagens, alguns cientistas, que receberam influxos desse pensamento durante anos na escola, na universidade, e na maneira de pensar em geral. Então, nós vivemos, ao mesmo tempo, com coisas que nós não damos muita atenção. O ar atmosférico, o meio ambiente. Porque é tão óbvio que está diante de nós estamos nele. Também a filosofia nos impregna de coisas, mas nós não damos atenção a ela, porque ela se conduz, penetra na ciência, e a ciência traz a nós, por meio da técnica, as modernidades, as mudanças, as transformações que nós usamos diariamente. E assim fica esse vínculo, essa comunicação entre a nossa vida cotidiana e a filosofia lá no final. Há uma passagem do budismo que eu chamo a atenção, que alguns filósofos às vezes chamam a atenção também, é que quando o Buda sentou debaixo da figueira, dizendo que queria entender o mundo, ele ficou sendo alimentado pela água que caía na boca e a fruta que caía também, até que passou um barco ao lado do rio onde ele estava, da figueira onde ele estava, e o barqueiro diz para o menino no barco: não pode esticar a corda desse instrumento musical, senão ela arrebenta. E se ela ficar muito frouxa, não toca. Então tem que haver um equilíbrio na corda. Pois bem, esse equilíbrio, o Buda levantou-se e disse: a explicação do mundo está nessas palavras, é no equilíbrio. Alguém dirá assim, mas que coisa sem importância, mas nós pensamos em equilíbrio 24 horas por dia. Não, mas Buda pensou nisso. Esse é um pensamento que não é só filosófico, um pensamento entranhado na filosofia de equilíbrio, de mundo harmonioso, tudo isso que a filosofia procura de alguma maneira trazer para nós. E assim eu começaria a responder a primeira indagação. Ótimo, excelente. E seguindo, né, essa linha, eu gostaria que o professor André falasse um pouquinho da filosofia do direito, né, que nós temos vários ramos, né, na filosofia, a filosofia do direito, né, que tem assim como finalidade, né, o estudo das questões sobre a existência do homem também, e também da empatia, da coexistência pacífica, da justiça, do que é justo, né, da sociedade em geral, né? São essas reflexões, esses questionamentos, né, que também gostaria de saber se esses questionamentos feitos pela filosofia do direito, né, quem estuda a filosofia do direito, vem, de uma certa forma, auxiliar a essa época tão dura que nós estamos vivendo. Nós dois somos formados em Direito e fizemos depois o curso de Filosofia. Mas eu queria fazer uma ressalva para não assustar as pessoas. Na verdade, comigo foi o contrário. Porque o meu pai, ele foi convertido na última grande conversão que houve no Brasil, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, ao que nós chamamos ainda hoje de positivismo. Ele era um que é uma igreja ateia, casado com uma católica apostólica romana, que é minha mãe. Os dois tiveram discussões sobre tudo na vida, menos sobre as suas convicções religiosas. Uma ressalva também. O futebol deles era diferente e eles também não discutiam futebol. Mas ele respeitava o time dela, respeitava o time dele. Mas o meu pai, ele não tocava muito no assunto. A minha mãe era católica, e é católica até hoje, praticante, dedicadíssima, estudiosa. Batizou os filhos, organizou, casou na igreja, fez tudo que tem que fazer. E aí o filho mais velho, que sou eu, não entendia por que meu pai não tocava no assunto. Em pleno catecismo, eu fui ler, eu puxei a estante um outro catecismo, havia 2 catecismos na estante. O catecismo positivista de Auguste Comte e o catecismo católico. Eu puxei os 2 e fui ler, eram bem diferentes.
Eu li nessa época, não entendia muita coisa, e fui começar a conversar com meu pai. Eu era pré-adolescente. Então eu passei final da minha pré-adolescência e a minha adolescência, entrei na faculdade de Direito e passei boa parte da minha vida a estudar Augusto Comte. E não sei se foi muito bom, porque a minha mente ficou fechada para algumas coisas. Só quando eu fui reabrir a discussão com outras pessoas, é que eu saí um pouco desse esquema que, de alguma forma, a perspectiva kantiana estabeleceu. Pois bem, cheguei na faculdade de Direito, havia um problema. A maior crítica que se fazia na faculdade era o positivismo. E diziam tudo era positivismo, e eu achava exatamente o contrário, aquilo não era positivismo, porque eu tinha lido de positivismo. Aí eu fui ver que os juristas nem sabiam muito bem do que falavam, porque não havia só um, havia cerca de 5 positivismos possíveis. Roberto Bob era um, Kant Kelsen era outro, Digui falava-se sala de aula era um terceiro, Hart era outro positivismo, vários positivismos diferentes em sala de aula. Eu passei a leitura e vi que havia uma grande confusão. E passei a perceber o seguinte, que os juristas estavam a utilizar a filosofia, embora, diria assim, ignorando que ela pautava as regras. Ela pautava as regras. Eu dei exemplo de direito civil, do negócio jurídico e do direito penal, quando eu falei do finalismo. Na minha época, o finalismo era só uma discussão teórica, porque eu me formei antes da reforma de 84, que alterou a parte geral do Código Penal. Eu me formei em 82. Eu estudei pelo causalismo ainda, embora o professor chamasse atenção e nos desse orientação do que seria o finalismo. E na parte de negócio jurídico, ele era um mero conceito no Código Civil de 16. Hoje está expresso no Código de 2002. Mas havia outras questões. Eu tive aula de Teoria Geral do Estado. Ora, a Teoria Geral do Estado é basicamente uma construção originária do pensamento hegeliano, em grande parte, que foi trazido para o livro, levado ao livro, e que nós lemos os livros alemães, mas não perguntamos de onde é que os alemães tiraram isso. Os alemães usam isso porque eles aprenderam isso de autores variados, das discussões, não só de Hegel, estou dando exemplo aqui, mas de outras discussões teóricas. A própria noção de codificação é uma visão, para nós, importada hegeliana. Mas no Brasil, a nossa escola da codificação é de uma outra natureza. Mas tudo isso vem de orientações vinda de pensadores, gente que usa a reflexão e a especulação para dar rumo ao conhecimento. Pois bem, a filosofia foi mais uma. A filosofia do direito foi mais uma. Os juristas, os filósofos dizem que o filósofo de direito é um hermafrodita, porque ele não é nem filósofo e nem jurista. Talvez tenham razão. Talvez tenham razão. Mas o problema é que o direito talvez seja a mais dependente das formas científicas de pensar, se compararmos com todo o conjunto que é dependente da filosofia em geral. É que nós não damos muita atenção para isso. Quando nós queremos estudar direito administrativo, nós compramos livros estrangeiros, verificamos nossos livros nossos e montamos um livro para nós. Mas já se perguntaram de que maneira os alemães, os italianos, os franceses chegaram às suas conclusões? Como é que Carl Schmitt, na filosofia, no direito constitucional, e os demais que se dedicaram ao direito constitucional tiveram essa perspectiva pela mera leitura da ciência política, da teoria política pura? Não foi a teoria política que estabeleceu essas ideias. Foram orientações antigas de pensadores. No caso de Carl Schmitt, ele nem passa muito bem pelos romanos, ele vem direto dos gregos. Os franceses são mais envolvidos com os gregos, com os romanos, com as transformações que os romanos nos deram, mas a nossa bandeira diariamente hasteada em nosso querido país está lá, ordem e progresso, que são, diria assim, as duas máximas resumidas do próprio positivismo. Então, nós não percebemos
mas boa parte das discussões filosóficas estão a permear a nossa permanente visão e constante visão política, administrativa e jurídica. Então, para concluir, o direito depende da filosofia para estabelecer o seu rumo e criar padrões de trabalho. Então, quando nós falamos de direito constitucional, da teoria constitucional, da ideia de Constituição, tudo isso vem de uma construção que se desenvolve há muito tempo, não partiu de um vácuo teórico, de um nada, de um vácuo puro, para alguém dizer, eu entendi, eu sei, eu descobri sozinho. Não, não. São reflexões e leituras que o direito, mais do que nenhum deles, sofre influência. Eu diria até mais. Não é o direito gerando efeitos na filosofia, é a filosofia gerando efeitos no direito. Então, toda a estrutura constitucional brasileira, a estrutura jurídica brasileira, obedece a um padrão de raciocínio que vem, de alguma forma, desses autores, que eu citei, por exemplo, acidentalmente, mas que são, na verdade, desdobramento de outros autores. Então, pensarmos em Hans Kelsen, que é um adepto do positivismo normativista, de Digui, que é um positivista sociológico, nós vamos ver que duas linhas, Norberto Bobbio, um positivista analítico, e nós falamos mal do positivismo diariamente, sem saber muito bem qual dos positivismos, às vezes, nós consideramos. Ou da Alemanha, se a escola é de Marburgo ou a escola de Baden. A de Marburgo prega um conceito kantiano absoluto de conceitos. Se for a de Baden, é o dos valores. E nós, atualmente, não esquecemos, consideramos a todo momento a Constituição como valor, a Constituição como conceito. Tudo isso vem de uma orientação teórica. E que essas pessoas fizeram porque tiveram a necessidade de chamar a atenção de problemas que para elas eram simples e imediatos, mas que para o mundo, tão preocupados nas coisas do cotidiano, esqueceram-se de aquilo fazia parte da vida. Então, alguns chamaram a atenção. Outro dia eu estava falando com um advogado. Não, doutor, não é nada de filosófico isso aí. Fique tranquilo. Eu sei que o senhor gosta da filosofia. Eu falei, não se preocupe, eu só sou leitor. É um problema meramente de função social. Aí eu falei, que bom. A função social que escreveu foi Augusto. Veio de Digui, que veio de Augusto Conta. Que ele usou veio de outro autor, vou citar aqui, mas eu falei, não foi uma coisa que brotou no direito à função social. Não surgiu na Constituição da Alemanha, na Constituição do México, na Alemanha de 1918, na Alemanha do México de 1917, do nada. Brotaram a partir de discussões teóricas e que estão até hoje em desenvolvimento. Então, na verdade, o direito é que depende desse raciocínio filosófico e não o contrário. O nosso Código Civil, quando o Código Civil entrou em vigor, eu fiquei a seguinte dúvida: por que o Código Civil tirou a posição das modalidades do ato jurídico, que era depois da validade do negócio, já que é uma mera questão de eficácia, e ficou antes no Código Civil novo? Eu achei, foi um erro do legislador. Mas o ministro Manuel Alves não ia errar. Ele sabe melhor do que ninguém, o maior civilista do Brasil não erraria isso. Fui pesquisar no livro dele e lá estava. Eu tomei decisão porque eu achava que o assunto não era mais esse, é outro. Ou seja, o Código Civil teve mudanças legislativas por decisão exclusiva de uma orientação filosófica. E o Código Penal, na parte geral, por causa de um dispositivo, o finalismo é resultado de uma concepção aristotélica pura, em pleno século XX, e agora no século XXI. Ou seja, quem tomou a decisão seguiu um autor alemão que nada mais era do que dependente de uma concepção, que eu até acho que foi de Franz Brentano, que o mesmo que deu origem ao pensamento de Husserl. Então, notem que nós estamos seguindo orientações no mundo inteiro com base nessas ideias. Alguém dirá assim, mas nos Estados Unidos não é assim. Como não? Como não?
Pela Segunda Guerra Mundial, um fato curioso, a Alemanha nazista, a União Soviética de Stalin e os Estados Unidos do presidente Roosevelt, os três seguem a mesma orientação filosófica chamada realismo. Os três eram realistas. Nos três países, as três grandes potências eram realistas. Então, eu chamaria atenção para o fato, aqui se mencionou Habermas. Habermas também é um desdobramento dessas formas teóricas de se manifestar, de se comunicar. Então, o que eu chamo a atenção é que nós achamos aqui que nós não precisamos estudar filosofia. Basta comprar um livro estrangeiro e aplicar no Brasil. Mas o estrangeiro que está lá, ele tem uma universidade, vai lá buscar a solução do problema dele para nos informar e traz para nós a informação que precisamos. Weltzel, que era o criminalista, era filósofo também. Ele só conseguiu escrever as teorias dele porque ele era filósofo, não foi porque ele era criminalista. E nós ficamos aqui a achar que não tem relevância nenhuma essas discussões. Mas faz parte, nós continuamos a trazer isso, a importar. Quem pensou isso foram os argentinos, e criaram ideias próprias e começaram a desenvolver algumas concepções. No Brasil tivemos juristas e filósofos também que se conversaram, e nós também temos ideias próprias que marcaram a nossa legislação. Não são apenas importações. Nós temos aqui juristas que deram uma contribuição e que, de alguma maneira, trouxeram explicações para problemas jurídicos a partir da questão filosófica. Enfim. Não sei se eu me estendi muito, talvez eu tenha dito demais, não tenha de nada objetivo. Não. Mas eu mostro que está tudo impregnado desse pensamento que é recusado, mas que ele é um pensamento filosófico. Eu faço parte de uma comissão, que eu estou vendo aqui o doutor Humberto Adame, que é a Comissão de Igualdade Racial. E eu noto que há muito sociologismo ali, muita informação sociológica, e dizendo que a filosofia não é importante, importante é o pensamento sociológico. Ao falar isso, está sendo adepto de Auguste Comte, que dizia que todo pensamento que não fosse das ciências físicas, matemática, estava embutido na sociologia. É como se estivesse entendendo que a filosofia estava embutida no pensamento, que a filosofia está embutida na sociologia, que o direito é embutido na sociologia. A nossa comissão de igualdade racial é uma comissão totalmente envolvida no pensamento sociológico e entende que tudo está englobado nessa grande injustiça social, racial. E nós deixamos de lado, às vezes, os filósofos negros que chamaram a atenção do problema filosófico diante da realidade nossa, da injustiça que ocorre com os negros brasileiros, falta de igualdade. Então, nós estamos embutidos lá na comissão que nós não tratamos disso porque nós temos tantos problemas para discutir que não dá tempo de perguntar qual é o pensamento que nós adotamos aqui na nossa comissão. Mas a gente está lá presente. Então, essas formas, se uma comissão inteira é marcada por uma forma de pensar, no direito penal, é impressionante como a maneira penal de se pensar é uma maneira envolvida em concepções aristotélicas, é uma coisa impressionante, mas não se fala nisso. E, às vezes, nós cometemos o erro de ignorar soluções já apresentadas pelo mesmo autor Aristóteles em problemas que poderiam ser mais simplificados do que tão confusos na prática. Então, o próprio direito que os romanos inventaram é resultado da filosofia. Porque se não fossem os gregos e os judeus, nas concepções filosóficas deles, e o cristianismo, não haveria o direito que nós conhecemos hoje. Então, tudo isso, a filosofia moderna, com esse pensamento judaico-cristão que nós adotamos,
E também árabe, porque Averroes e outros autores árabes deram na filosofia medieval grande contribuição. Ou seja, tudo isso misturado, é bom saber de onde vem isso. Outro dia um direito assim, os judeus não deram contribuição ao direito. Eu falei, deram sim. Como deram? Deram sim. Então, eu dei um exemplo, eu dei mais de um, mas eu vou te dar um que é mais importante. Quem disse o que era povo? Povo, não população, não. O que é o povo de um país foram os judeus. O primeiro povo a dizer que havia um povo era o povo judeu, nenhum mais falava. Todos diziam que eram súditos de algum rei. Eles disseram, não, nós somos um povo. Olha a contribuição aí. Estou dando um exemplo. Há outras contribuições. A ideia da contradição, a dialética que o raciocínio judaico emprega, tudo isso vem da nossa concepção. Então não é só religião. No fundo, todos os povos deram contribuições. A própria filosofia resulta da matemática que os egípcios conceberam com as enchentes do rio Nilo, calculavam, mas a astrologia dos babilônicos misturaram isso de alguma forma refinado, apareceu a filosofia grega. Depois veio o desdobramento romano, mas não teria havido direito sem os gregos, não haveria direito, não haveria filosofia sem o pensamento egípcio antigo. Então é tudo interligado. Então, vejam que não são produtos de um vácuo teórico. Nada surgiu de uma ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento não traz conhecimento. Ela impede. O que gera conhecimento é um outro conhecimento, que ele vai se refinando, propagando, até chegar a um refinamento que chegamos a hoje, é o nosso caso. Desculpe se eu me estendi muito. Não, em absoluto. E até seguindo esse caminho, né, os princípios, como dizia o professor Aquiles, né, nós encontramos os princípios na Constituição, hoje o nosso Código de Processo Civil é principiológico, né, os princípios nada mais são do que depositários de valores, né? Esses valores que são tão importantes, né, no estudo da filosofia, né? Esse livrinho, que eu acho ele fantástico, são 5 lições, eu estava até com ele aqui, 5 lições de filosofia do direito. O professor tem um capítulo que ele dedica aos valores, né? E os princípios que nós encontramos na nossa matéria, que damos aula, né, de processo civil, o novo CPC, que não é mais novo, né? O atual CPC é principiológico, né? E os princípios são depositários de valores, né? Agora, vamos avante, porque ainda temos algumas perguntas, né? Com relação, professor, à filosofia e religião, né? Eu acho que o professor até já começou a falar um pouco, né, da filosofia e religião. A minha pergunta é a seguinte, se essas duas manifestações, né, tão puras, né, que se manifestam tão puras, né, que nós vivenciamos, que o ser humano vivencia, né, se elas voltarão a ficar juntas nesta época de pandemia. Bem, houve uma época em que a religião e o direito se confundiram, a religião e a filosofia se confundiram. E foi uma grande contribuição para a filosofia receber esse influxo do pensamento religioso. E eu destaco aqui, especialmente, não exclusivamente, os chamados doutores da igreja e os pais da igreja católica. Não estou aqui fazendo defesa do catolicismo, em detrimento do pensamento evangélico, nem do pensamento judaico, nem do pensamento muçulmano. Não estou fazendo críticas, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, de alguma maneira, em uma parte do mundo ocidental, eram essas pessoas que pensavam só. Eles que tinham universidades, eles que escreviam livros, eles que faziam discussões. Eu vou dar um exemplo. Já que nós temos pouco tempo,
Em 2007, eu fui defender uma tese de filosofia da ciência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o professor perguntou assim, olha, eu queria que você fizesse um favor para mim, o que é? Você vai fazer uma pesquisa, eu queria que mudasse. Eu queria que você fizesse uma pesquisa sobre essa nova lei aí de processo eletrônico. Mas a minha pesquisa é outra, é sobre objetos. Não, 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 eu quero que você mude isso aí, professor, muda isso aí. Tá bom. O que o senhor quer saber? Eu quero saber o que é isso aí desse processo eletrônico em termos da filosofia da ciência. Não é só um equipamento. E outra coisa, ela não está reproduzindo um cérebro. Aliás, a máquina pode substituir o juiz? Eram discussões sobre essas com que estavam pendentes. Se muda o tema e vai se escrever sobre a sua tese sobre isso. Aí eu, tá bom. Ele era o orientador e tá bom. Aí eu mudei da minha preocupação a pesquisa para uma coisa mais concreta, porque a faculdade exigia uma coisa que desse algum efeito prático. Eu era um meio de engenheiro, arquiteto, biólogos. Aí eu, conversando com eles, percebi o seguinte. Não, temos que fazer uma máquina inteligente para julgar melhor. Eu falei assim, olha, há uma teoria no direito que os juristas esqueceram. Como? Abandonaram, não dão a menor bola, mas que eu chamo a atenção aqui, e que vem da religião. Da religião? Vem da religião. Por quê? A pergunta que o jurista fez há muito tempo que abandonou, e que nós vamos ter que discutir hoje aqui, durante o nosso trabalho de inteligência artificial, é a seguinte. A decisão do juiz é fruto da inteligência do juiz? É isso? É porque o juiz é inteligente que ele julga? Pelo meu rosto, percebendo que não é isso. O advogado também é inteligente. O promotor também é inteligente. O réu, o acusado, a vítima, tudo é inteligente. Isso é o decisão do juiz. Aí ele, mas o juiz não tem que ser inteligente para ser juiz? Eu digo, olha, até pode ser, mas não é essa a ideia da justiça. Ah, não? Não. O juiz não julga porque ele pratica um ato de inteligência. Então, vocês estão conduzindo a inteligência artificial para o caminho errado. Quer dizer que o juiz não julga por um ato de inteligência? Eu falei, não. Quem disse isso? Em todos os livros jurídicos, só que ninguém se lembra de ler na página, o pessoal pula essa página, acham que tem a menor relevância, e os livros novos nem dão mais bola para isso. Mas onde é que você tirou isso? Eu digo, não foi eu que tirei. O jurista, uma vez, foi ler filosofia medieval. Medieval, na filosofia medieval, um doutor da igreja disse assim, Deus criou o mundo porque ele é inteligente ou criou o mundo porque ele tinha vontade? Não chegaram à conclusão. Porque achavam, não, Deus é mais inteligente do que todos e tudo que havia. Deus é inteligência viva. Então ele criou outro. Não. Ele criou porque ele teve vontade de criar. Essa discussão é uma discussão antiga na religião. Que os filósofos, de forma pendular, na filosofia medieval, começam a ir para um lado para o outro. O jurista pegou isso e disse assim, a sentença do juiz é resultado da inteligência desse mesmo juiz ou é da vontade do juiz? Opinião dominante no mundo. A sentença não é ato de inteligência do juiz. Não? Não. É um ato de vontade. E essa discussão surgiu lá na religião. Essa e outras mais. A Bíblia está repleta de preceitos jurídicos. Repleta. Outro dia, conversando com um advogado judeu, eu conversava com ele. Como é que um juiz judeu pode ser juiz de direito ou juiz criminal, sabendo que a Bíblia não permite que um homem seja condenado por um outro homem, porque senão esse outro homem poderia ser considerado Deus. Ele disse, é verdade. E ele discutia, numa discussão altíssimo nível, ele reconhecia que havia um problema de difícil discussão, difícil solução para o magistrado criminal judeu, o juiz monocrático, se ele sabe que, por uma questão bíblica, ele não deveria julgar outro homem, porque estaria assumindo uma posição divina naquele momento. É uma discussão séria isso. E não é tão simples quanto parece.
E aí, vejam vocês. A sentença é um ato de vontade, tanto que havia a velha discussão se o juiz mudo podia ser juiz. Se o juiz não pudesse expressar sua vontade, poderia ser juiz, não seria um juiz, se alguém pudesse expressar sua vontade. E se o ato é de vontade, não inteligência, é possível que um assessor elabore a minuta e o juiz pegue a minuta e assine, que passa a ser a vontade dele, o ato de inteligência do assessor. Então, essas discussões foram tratadas lá na COP, naquela época, sobre a filosofia da ciência. Eu chamei atenção, isso não é um problema jurídico puro. Nem é um problema de saber se o juiz julga por vontade ou por inteligência. Os livros já resolveram isso há muito tempo. Mas é um questionamento de origem religiosa. Eu estou dando esse exemplo para mostrar, dentre os vários exemplos, que nós temos essa incursão teórica nas religiões e que nós não conseguimos resolver. Eu mesmo lá no tribunal, eu que não tenho, não tenho nenhuma fé que ilumine minha alma, eu sou um caso perdido, como se diz na vida. Estava no julgamento e era um caso que havia 3 julgadores, religiosos, sinceros, corretos, impecáveis na sua condição, e havia uma argumentação de um homem que não professava uma religião organizada. E os dois lá na sinceridade, não, isso não é religião. E eu disse, não, é religião. Não, não é. Eu fiquei vencido, porque eu acolhi, eu disse, olha, para mim, se ele afirma que isso é fé, eu acho que é um problema de uma religião organizada. Aí eu falei, o judaísmo não é uma igreja organizada, é uma fé organizada, é uma fé. O cristianismo hoje é uma grande fé com várias vertentes. Então não adianta achar que um terceiro que vem aqui com uma fé diferenciada, que não é muito conhecida, não tem a fé. E aí eu vou proferir um voto vencido, baseado na fé do sujeito, aguardando que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse isso. Encontrei o advogado na rua outro dia, doutor, tudo bem com o senhor? E aquele caso? Foi para o Supremo? Disse, não, doutor, prescreveu. Eu disse, não é possível, doutor. O senhor me frustrou, eu queria que o senhor eu levei para o Supremo, mas prescreveu. Poxa, doutor, eu estava ansioso para ter o resultado disso. Eu queria que o Supremo dissesse como seria o caso, se era uma religião organizada ou não. Ele se prescreveu. Mas, de qualquer maneira, a discussão valeu, porque isso permitiu que meu cliente não fosse condenado imediatamente, transitado, julgado, porque o tema gerou tanto tempo de discussão, os embargos, outras coisas mais, que acabou a própria lei penal fazendo a sua aplicação, não há mais que julgar. Então, essas discussões de religião elas estão a perdurar. E hoje, a República Popular da China está uma verdadeira caça a certos religiosos, que eles chamam de seita, e nós temos visto no mundo inteiro perseguições religiosas, mostrando que o direito nem sempre é tão tolerante com a religião, e o que é pior de tudo, o direito, que é subproduto da religião, já que um dia, em Roma, segundo a mitologia grega, antes de Constantino, muito antes de Constantino, logo no início, antes de Cristo, portanto, antes da nossa era, onde Roma tinha vários deuses e prevalecia a mitologia romana. E segundo a lenda, a deusa Justiça teria descido dos céus, chamado sacerdote, dito, a partir de hoje, há uma separação entre o faz, o sagrado, e o ius, o profano. Os sacerdotes daqui continuarão com as vestes brancas, os daqui os de vestes pretas. Aqui será a família e o lar. E lá será o mercado e os negócios. E com isso o direito foi tratado como uma cissiparidade, diria assim, da religião única romana. Ele foi dividido. E o direito é produto da religião, ao ponto de hoje, ainda hoje, os juristas se acharem sacramentais nas suas vestes, na sua maneira de falar,
nos procedimentos que muitos chamam de rito, acho que não há rito em direito, só procedimento, rito é de religião. Mas se fala em rito como se estivesse dando um caráter sacrossanto às coisas do direito. Então, nós vivemos essa religiosidade a todo instante, a todo momento. Agora, uma coisa eu queria chamar a atenção. Essa minha incapacidade de ter uma fé única e não reconhecer todas, permitiu que muitos fossem beneficiados, porque toda vez que eu invocava a fé lá, eu dizia primeiro, né, epa, você está dizendo que tem fé, eu já estou concordando. Então, essas discussões todas, eu o primeiro a dizer, não, ele é religioso. E aí, não, é religioso, eu aceito. Mas ele está dizendo, ele não provou que é, se ele está dizendo que é, eu aceito. Eu parto da premissa de que ele é religioso. Basta dizer para mim, se alguém diz que é, eu acredito. É parte da boa-fé. Então, nós vivemos essa relação. E eu nunca deixei de seguir os rituais cristãos católicos que a minha mãe impôs em casa. Ninguém nunca violou regras cristãs dentro de casa, nunca. Na casa da minha mãe, até hoje, mesmo fora de casa, eu fico lá esperando o tempo passar e fazer as coisas, tudo observado. Nós não fazemos nada que violasse essas regras. Eu tenho muitos amigos judeus, então estou sempre na casa deles. E volta e meia, eu também acompanho as mesmas tradições práticas, alimentação, comida kosher em algum lugar, assim como minha mãe não come carne na Semana Santa, é tudo observado. Eu rigorosamente sigo essas questões, de modo que eu aprendo muito. E vou dizer para concluir, os religiosos são os pilares do conhecimento, eles são os guardiões das tradições mais profundas dos povos. Eles guardam não só as tradições, eles guardam a importância histórica, eles guardam a civilidade do homem, homem aqui não como do sexo masculino, mas homem que vem do humus, terra, quer dizer, o ser que foi extraído da terra. Essa questão do sexo masculino e feminino não é inerente à questão do humus, da terra, como vive a terra na linguagem filosófica. Por isso vem homem do humus. Então, nesse sentido do ser humano, é que nós chamaríamos a atenção da necessidade da religião. A religião é uma necessidade espiritual, a fé é uma condição, é quase inerente ao ser humano. É por isso que eu tenho esse cuidado enorme de, quando eu visito os lugares, as primeiras coisas que eu quero visitar é a igreja, é o templo, é conhecer a religião do povo, e algumas delas são muito, diria assim, importantes. Eu sou um leitor assíduo dos padres da igreja, da patrística especialmente. A escolástica, a patrística, o período mais fervilhante do período medieval, são temas importantíssimos, até porque o próprio cristianismo extraiu conceitos desse período. A noção de uno acabou sendo usada para explicar pelos filósofos, pelos doutores da igreja, questões fundamentadas no cristianismo, ou seja, uma interligação necessária. O próprio São Tomás de Aquino é a grande medida que usamos ainda hoje na Igreja Católica para definir essas questões. Outro dia, também conversando com um religioso da fé judaica, eu disse, nós falávamos sobre não comer peixe, aliás, não comer queijo e carne. Aí ele disse, eu sigo a tradição. Aí eu perguntei para ele, você sabe de onde veio a tradição? Ele, não. Eu disse, eu ouvi. Deixa eu ver, Maimônides, diz a página, o livro, ele, está em Maimônides? Eu falei, foi em Maimônides. Como é que você sabe que eu li? Maimônides. E aí ele disse, foi Maimônides. Maimônides teve a decisão e organizou tudo. Então, nós conversávamos sobre essa questão e dizendo que não era um problema só fitossanitário, como tem se defendido atualmente. É uma questão ética. Maimônides disse, eu não posso comer o queijo e a carne, de modo que o leite da mãe, da vaca, né, a mãe do bezerro, e a carne dela estejam no mesmo prato, porque isso é antiético do povo judeu. Ele diz no livro dele, isso não é uma questão apenas de hábito alimentar, uma questão de saúde. É uma questão ética que o judaísmo está impregnando, e foi Maimônides que disse isso. E nós falávamos sobre isso.
Eu tenho lido sobre o cristianismo de forma muito intensa. Também tenho lido sobre o judaísmo de uma maneira muito intensa. E tenho lido, não tanto do islamismo, porque não tem tantos elementos. Mas o pouco que eu tenho lido. E é nessas figuras que eu tenho extraído boas partes das minhas ideias. E eu tenho momentos, tem época que eu sou mais Santo Agostinho, outro mais São Tomás de Aquino. Alguém, mas você, o sujeito te diz que não teve fé. Uma coisa é não ter fé. Outra coisa é ler quem tem fé e extrair disso algo que seja útil à humanidade e à minha formação. E eu faço isso. Podemos ir para, infelizmente, a última pergunta, pelo tempo, né? Gostaríamos de ficar aqui um bom tempo lhe ouvindo, e a sua cultura, que é vastíssima, né? Agora, eu só quero dizer uma coisa. Pelo Novo Testamento, eu sou católica de comunhão diária, igual Sobral Pinto. Sobral Pinto comungava diariamente, e eu comungo diariamente. Apesar de todos os meus afazeres, eu sou de comunhão diária. Mas hoje, até o jejum, né, depois dos 60 anos, já foi abolido, né? A pessoa faz se quiser. Há muita coisa que realmente foi modificada, né, do Antigo Testamento, lógico, para o Novo Testamento. É só essa observação curta. Mas, agora, para encerrar, eu vou condensar as duas últimas perguntas pelo tempo, infelizmente, né? Mais uma vez, que essa live tenha sido feita, realizada em homenagem ao nosso querido e inesquecível professor Aquiles, que ele tinha o professor como filho. E eu pude, no final da vida dele, ter tido a oportunidade de, todas as quartas-feiras, me encontrar com a Marina, que é a esposa, e que deixava lá no IFIX, e eu ficava umas 2 horas com ele atendendo os alunos, e eu dizia, olha, Marina, pode ir que eu vou ficar aqui, porque eu estou só aprendendo. E tive essa felicidade de os últimos momentos, como você falou, do professor Aquiles, estar junto dele, né? E aprendi muito. Eu não tenho graduação em filosofia, eu só fiz mestrado, doutorado e o pós-doutorado que eu fiz com uma grande professora, que é a Betânia Assi, da PUC, fantástica, né? E realmente a filosofia tem me ajudado muito, inclusive na preparação de aulas e de repensar as minhas aulas, né? E fazer os meus alunos refletirem, fazer com que os meus alunos, né, não aceitem só aquilo que a gente diz, mas reflitam sobre aquilo.